A palavra que o Senhor colocou no coração nessa noite. Atos 12, 5. Atos capítulo 12 e o seu versículo 5. O Senhor já está falando, né, irmãos, grandemente através dos louvores. Deus está falando que Ele quer nos dar vitória, mas é necessário que eu e você também, que a gente venha fazer a nossa parte. Atos capítulo 12 e versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, irmãos. Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Que o título diz, Herodes manda matar Tiago, Pedro é libertado da prisão. Versículo 1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando 4 grupos de soldados, cada um para o guardarem, tensionando, apresentando ao povo depois da Páscoa. E o versículo 5. Pedro, pois, estava guardando na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Só até aqui, irmãos. Aqui nós acabamos de ler que Pedro, Tiago tinha sido morto e Pedro estava ali na prisão. E ali Herodes queria fazer o mesmo que fez com Tiago, queria fazer com Pedro, Ele estava ali na prisão só esperando a hora que eles iam matar ele. Mas eu acabei de ler aqui no versículo 5 que enquanto Pedro ele estava ali na prisão, a igreja estava em oração, E é o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmãos, que a oração, a palavra de Deus diz que a oração ela pode muito em seus efeitos, Aleluia. E glória a Deus, aleluia. Eu quero falar aqui da importância da oração. Já foi dito aqui, que muitas das vezes eu e você, porque Deus ele sabe do que cada um aqui está necessitando, irmãos. Deus sabe de tudo que eu e você necessita, Deus sabe. Mas Deus também, Ele quer ver, foi falado aqui nessa noite, se a gente está crendo que Deus ele pode resolver essa situação. Deus ele também quer ver no nosso coração se a gente verdadeiramente está crendo nele, E a palavra de Deus aqui fala, irmãos, da importância da oração. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, passa desapercebido na minha e na tua vida a importância da oração. Mas eu vou estar aqui falando de vários personagens aqui, de alguns personagens que alcançaram vitória a partir da oração. Essa passagem que eu acabei de ler aqui, a palavra de Deus diz que a igreja ela estava orando e Deus enviou um anjo para salvar o servo dele, Pedro. E o Senhor, ele fala para mim e para você que quantas das vezes, irmãos, naquela oração que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo quando eu e você está ali na nossa casa orando, chorando, se derramando aos pés do Senhor, e através daquela oração, quantos livramentos Deus nos deu na minha e na tua vida, quantos livramentos Deus nos deu no teu filho. Muitas das vezes ali, já foi falado aqui também que Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele não precisa mostrar para mim e para você que Ele está trabalhando, Ele só quer que eu e você venha crer que Ele está trabalhando. Verdade. Porque já foi falado aqui também sobre a gente não colocar, irmãos, a dúvida. Porque o que o diabo ele quer colocar na minha e na tua vida é a dúvida. Porque também não adianta eu e você orar e a dúvida está no nosso coração. Como que você quer que Deus ele faça algo na sua vida se você está com a dúvida no teu coração? Mas eu te garanto uma coisa, se você orar crendo na tua vitória, ela vai chegar, irmãos. Aleluia. Mas não é no meu tempo e não é no teu tempo, já foi dito aqui, é no tempo do Senhor. Porque lá em Gênesis a palavra de Deus diz que Abraão ele tinha um sonho de ter um filho mais Sara. A palavra de Deus diz ali que Deus ele prometeu a Abraão de dar um
filho a Abraão, né? E Deus ele cumpriu com aquilo que ele prometeu a Abraão. Mas interessante que Abraão, ele não esperou no tempo do Senhor. Por quê? Porque nem ele nem a esposa dele esperou, porque a palavra de Deus diz que, né, ali Sara tinha uma serva dela ali, Agar, né? E como Sara não gerava filho, né? Porque não tinha chegado ainda o tempo do Senhor. Muitas das vezes, na minha e na tua vida, a gente não espera, né, aquilo que o Senhor prometeu, e muitas das vezes a gente acaba pegando coisas que não é aquilo que Deus necessariamente ele tem para entregar na minha e na tua vida. E foi assim que aconteceu na vida de Abraão, né? Ele teve ali um filho, Ismael. Mas Ismael, ele não era promessa do Senhor na vida de Abraão. Quem era promessa do Senhor na vida de Abraão era Isaac. Mas ali nós lemos ali, irmãos, na palavra de Deus, que Abraão, ele pagou um preço ali com Sara, porque ele não esperou, né? Veio ali Samuel na vida dele, Deus deu um filho para ele. Mas se você ler ali aquela história de Abraão e de Sara, começou a ter contenda ali. Começou a ter contenda, por quê? Porque quando o Isaac nasceu, né? Ali, Agar, ela começou a ter contenda ali com Sara. E foi obrigado a Abraão dispensar Agar juntamente com seu filho. Por quê? Porque Abraão não esperou o tempo de Deus na vida dele. Então o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, irmãos, aquilo que ele prometeu para mim e para você ainda está de pé, mas é no tempo do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não espera e acaba pagando um alto preço. E Deus ele permite que eu e você venha pagar esse preço. Sabe por quê? Para que eu e você venha esperar no tempo do Senhor. Porque quando eu e você espera no tempo do Senhor, irmãos, a bênção é garantida. Quando eu e você espera no tempo do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus, as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dor na minha na tua vida, irmão. Quando eu e você espera no Senhor, a bênção do Senhor na minha na tua vida, ela é grande. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, se eu e você esperar no tempo de Deus, irmãos, o Senhor ele fala que vai valer a pena. A palavra de Deus também fala ali de Ana, né? Porque Ana, ela foi uma mulher que nos ensina a orar. Ana foi uma mulher que ela ali é um exemplo de pessoa que perseverou até o final. Muitas das vezes já foi dito aqui pela pastora que eu e você, muitas das vezes a gente ora 10 minutos, a gente ora um dia, 2 dias e já quer a bênção do Senhor. Mas não é assim. A palavra de Deus diz que Ana, irmãos, ela recebeu a vitória dela, mas não foi no primeiro nem no segundo dia não. Demorou um tempo para ela receber a vitória. Mas no tempo de Deus, a vitória ela veio na vida de Ana. A palavra de Deus fala que Ana, ela recebeu a vitória dela. Qual foi a vitória dela? Foi Samuel. Mas a palavra de Deus fala que Ana, ela pediu um filho, né? E ela esperou no tempo de Deus. E Deus, ele deu mais do que um filho. Porque lá no capítulo 2, a palavra de Deus fala que Ana, ela teve mais filho. Ou seja, se eu e você esperar no tempo do Senhor, irmãos, o Senhor, ele tem para dar para mim e para você muito além daquilo que eu e você tem pedido, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele vai se agradar, né? Que eu e você verdadeiramente estamos confiando no Senhor. Então o Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmãos, espera no Senhor, porque vai valer a pena. A palavra de Deus fala, irmãos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem amanhecer, irmãos. O Senhor ele fala para pessoas aqui nessa noite, irmãos, que o Senhor ele tem visto o teu choro. Só o Senhor sabe como está o teu coração nessa noite. Mas o Senhor ele trouxe eu aqui nessa noite para trazer, irmãos, uma palavra para você e dizer que a tua oração ela vai ter resposta. O Senhor ele fala para mim e para você nessa noite que a tua oração vai ter resposta, mas é no tempo de Deus, irmãos. Eu falo para você e te garanto e te provo na Bíblia. Se eu e você esperar no tempo do Senhor, a vitória ela vai vir. Porque Deus, ele não é um para que minta e não é um filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele falou que vai fazer na minha e na tua vida, ele vai fazer. Pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás, pode se levantar quem for, mas não vai pedir a minha e a tua vitória, irmãos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite que é necessário a gente perseverar. É necessário eu e você fazer igual aquela mulher que ela foi ali pedir para aquele iníquo juiz julgar a causa dela. Porque o Senhor, irmãos, ele quer encontrar crentes que não venham desistir no meio do caminho, irmãos.
Porque só alcança a vitória da parte do Senhor aquele que vai até o final. Porque se você não for até o final, irmãos, você vai ver o teu irmão vindo aqui na frente e contar a vitória e você vai ficar aí só olhando. Mas Deus, Ele não quer somente que você veja o seu irmão aqui contando vitória, Ele quer também que você venha dar testemunho da tua vitória aqui. Aleluia. Mas para que eu e você venha dar testemunho aqui de vitória, é necessário eu e você perseverar. Porque a bem verdade irmãos, que muitas das vezes as pessoas não querem perseverar, as pessoas querem a bênção do Senhor para já, mas com Deus não é assim não, irmão. Com Deus é necessário que eu e você venha perseverar, é necessário que eu e você venha pagar o preço, porque já foi dito aqui pela pastora, muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes Deus não dá bênção para pessoas, porque Ele sabe que se Ele der de imediato, a pessoa não vai agradecer. O Senhor, Ele tão somente, Ele não quer dar a bênção para mim e para você. O principal que Deus quer fazer na minha e na tua vida é salvar a minha e a tua alma. Porque se eu e você muitas das vezes alcançar a bênção do Senhor rapidamente, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, irmãos. O Senhor sabe que tem pessoas que Ele não dá a bênção na hora, porque Ele sabe que a pessoa vai pegar a bênção, vai virar as costas para a igreja e vai voltar para o mundo, irmãos. E vai correr o risco de perder a salvação da sua alma. Então, a palavra de Deus fala lá em Tiago, no seu capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus fala: e a oração da fé salvará o doente. Irmãos, o Senhor fala que o Senhor, Ele colocou uma ferramenta na minha e na tua vida, que através da minha e da tua oração, aquela pessoa, ente querido meu e teu, através da minha e da tua oração, Deus, Ele pode trazer a cura. Porque se eu e você soubesse a importância que tem a oração, irmãos, a gente usava constantemente mais. Porque o que o diabo ele quer colocar, irmãos, para que eu e você, a gente acha que a oração ela não tem tanta importância. Mas se eu e você soubesse como é importante a oração, a gente orava mais, irmãos. Se eu e você, olhando para a palavra de Deus, a gente vê que a oração é uma grande ferramenta que Deus colocou na minha e na tua vida. Mas tem muitas pessoas que têm essa ferramenta, mas não praticam. Muitas das vezes as pessoas querem alcançar a vitória da parte de Deus, mas não querem pagar o preço. Porque assim é muito fácil, né, irmãos? Eu e você alcançar a vitória, mas não pagar o preço. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que enquanto eu e você começar a orar, o céu, ele está ao meu e o teu favor para que as nossas bênçãos venham acontecer, irmãos. Aleluia. Porque quando eu e você coloca o nosso joelho no chão e começa a clamar, Deus ele se levanta ao meu e ao teu favor. Aleluia. A palavra também fala lá, né, continuando no versículo 17 de Tiago, a palavra de Deus diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses, irmãos. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você? Que Elias, ele era igual eu e você. Mas sabe qual é a diferença de Elias para muitos crentes? É porque Elias, ele cria que a oração dele, Deus ele poderia agir através da oração dele. Muitos crentes, irmãos, não crê no poder da oração. A palavra de Deus diz que Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. E a palavra de Deus fala que depois ele orou novamente e Deus mandou chuva. Então, irmãos, eu e você não somos diferentes de Elias. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, Elias, ele era um homem normal igual eu e você. Então, o Senhor fala que assim como ele fez na vida de Elias, ele quer fazer na minha e na tua vida, irmãos. Mas é necessário eu e você praticar a nossa fé, é necessário eu e você colocar em prática a oração e crer. Porque aleluia, quando eu e você coloca a oração em prática e crer, Deus ele age em meu e teu favor. Glória a Deus, aleluia. Mas é necessário que eu e você venha crer. É necessário que enquanto eu e você estiver orando, dentro do nosso coração, Deus ele olha e vê que verdadeiramente a gente vai crer. A gente está crendo naquela oração. Porque a palavra de Deus também diz que não adianta eu e você, a dúvida, a palavra de Deus diz que a dúvida ela é como a onda do mar, né? A onda do mar como que ela é? Ela vai de um lado para o outro, e tem muitos crentes que é assim, né? Ele está orando ali, mas ele está na dúvida, será que vai acontecer? Será que eu estou orando aqui, será que Deus verdadeiramente vai fazer isso? E se você tiver com isso no teu coração, irmãos, não vai acontecer
Nada. Porque Deus ele não trabalha no meio da dúvida. Mas se eu e você colocar dentro do nosso coração, Senhor, eu sei que eu vou orar e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E no tempo de Deus, irmãos, a vitória ela vai vir na minha e na tua vida. Aleluia. Porque o prazer de Deus é que eu e você venham alcançar a vitória, mas é necessário que eu e você venha verdadeiramente crer, irmãos. Porque se Deus, ele se levanta por mim, por você, irmãos, pode ter oração contrária, pode ter o que for, irmãos. Mas se Deus é por mim, por você, a vitória ela é garantida na minha e na tua vida. Aleluia. Então que eu e você, irmãos, venhamos orar mais, né? Porque bem verdade é que muitas das vezes a gente tem tempo para muitas coisas, né? É bem verdade é que muitas das vezes a gente tem tempo para fazer muitas coisas no cotidiano, mas muitas das vezes, irmãos, ali na madrugada mesmo, muitas das vezes a gente acorda e muitas das vezes a gente fala, eu acordei aqui, foi do nada. Não foi do nada. Muitas das vezes ali na madrugada você acorda, é Deus chamando eu e você para orar. Isso aí eu falo porque isso aí aconteceu comigo mesmo, irmão. Verdade. Aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes não. Aleluia. Ali a gente acorda, ali na madrugada ali, e aí a gente pensa assim, meu Deus, por que eu estou acordando nessa hora? Ali é Deus, ele acordando eu e você para a gente orar, irmão. Verdade. Porque Deus ele quer entregar a minha e a tua vitória. Aleluia. Mas Deus ele quer que eu e você faça a nossa parte. Porque aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Aquilo que eu e você não pode fazer, Deus ele faz. Mas também Deus ele quer que eu e você, aquilo que eu e você pode fazer, ele quer que a gente pratique, irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer alcançar a vitória da parte do Senhor, mas aquilo que eu e você é para nós fazer, a gente não faz. E como é que a gente vai querer vitória da parte de Deus? Porque Deus ele sabe, irmão, se Deus te levanta na madrugada para orar, é para você orar, né? E Deus ele fica olhando lá de cima para ver, olha meu servo, eu te acordei aqui para você orar. E muitas das vezes a gente pega e começa e vai dormir de novo. E como é que eu e você quer vitória da parte de Deus, se eu e você não está fazendo a nossa parte? E isso eu te garanto, irmão, se eu e você fazer a nossa parte e orar, e buscar, e perseverar, no tempo de Deus, Deus ele vai entregar a minha e a tua vitória, irmão. Isso eu te garanto, e a palavra de Deus ela nos garante. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, que a partir de hoje, irmãos, você venha começar a orar, você venha começar a buscar ao Senhor a cada dia mais, e no tempo de Deus, irmãos, você vai ver as bênçãos do Senhor cair na tua vida. Aleluia. Porque lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, lá no começo, ele pairava sobre as águas, ou seja, Deus ele não está parado, irmão. Deus ele está se movimentando, mas também ele quer que eu e você venha fazer a nossa parte. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmão. Se eu e você fizer a nossa parte, eu te garanto que Deus ele vai fazer a parte dele. Aleluia. Aleluia. Porque já foi dito aqui que Deus ele não é o ser humano para prometer e não fazer. Muitas das vezes, né, a gente pede algo para o homem e o homem ele fala, não, pode esperar que eu vou fazer. E muitas das vezes não faz e eu e você fica decepcionado. Mas Deus ele fala para mim e para você nessa noite, se eu e você fazer a nossa parte, quer orar, quer buscar, quer não desistir, Deus ele fala para mim e para você nessa noite que aquilo que é impossível para nós, Deus ele vai fazer possível na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o Senhor fala para mim e para você nessa noite, continue buscando ao Senhor, porque eu falo para você nessa noite, eu não me canso de falar, enquanto eu e você está aqui na casa de Deus, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor, Deus ele está dando livramento para o teu filho, Deus ele está guardando os teus, Deus ele está, irmãos, protegendo a tua família. Aleluia. Porque enquanto eu e você está aqui na casa de Deus, Ele cuida dos nossos, irmãos. Aleluia. Porque quantos livramentos Deus não deu na minha e na tua vida, no caminho da escola, no caminho do trabalho. Muitas das vezes a gente não vê, mas Deus, Ele tem enviado o anjo para proteger eu e você. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, porque bem verdade é que quando a gente sai, a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno, irmãos. Então, enquanto eu e você está aqui na casa de Deus buscando o Senhor, Deus ele está te dando livramento. Muitas das vezes você não vê, mas no mundo espiritual, irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se eu e você estamos
escondido no esconderijo do Altíssimo, o diabo ele não pode tocar, irmãos. Quando eu e você estamos guardados debaixo das mãos do Senhor, o diabo ele não toca em mim, não toca no teu filho, não toca na nossa família. Por quê? Porque nós estamos guardados debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor fala para mim e para você a importância da oração. Que eu e você, irmãos, viemos colocar isso em prática. Porque também não adianta, né? O Senhor falar para mim e para você nessa noite, para eu e você orar, e depois a gente ir embora para nossas casas e não fazer aquilo que foi pregado, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ouvir e praticar. Não adianta que eu e você, a gente ouça a palavra de Deus e não coloque em prática. Porque se eu e você ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática, não vai acontecer nada na minha e na tua vida. Mas se eu e você colocar em prática aquilo que o Senhor ele tem falado, irmãos, eu te garanto que no tempo de Deus você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Porque o que o Senhor quer na minha e na tua vida, Ele quer nos dar vitória. Mas o que o Senhor quer na minha e na tua vida, que eu e você venha fazer aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, irmãos. Porque é bem verdade, para quem trabalha, isso é uma coisa que é bem verdade. Para quem trabalha, interessante que quando dá o horário para a gente trabalhar, a gente vai, não é verdade? Para quem vai para a escola, quando dá o horário de ir para a escola, você raramente você perde, né? Então, e para as coisas de Deus, muitas das vezes, irmãos, a gente coloca desculpa. Muitas das vezes para as coisas de Deus a gente coloca desculpa. Mas para ir trabalhar no horário certo, isso aqui serve para mim também, irmão. Deus ele fala comigo e fala com você, irmão. Deus está falando conosco. Muitas das vezes, né? Para ir trabalhar, a gente ali no horário certinho, a gente acorda e vai trabalhar. E muitas das vezes para fazer as coisas de Deus, a gente fala, sabe o quê? Ah, Deus sabe. É verdade. Deus sabe mesmo. Deus ele está vendo que muitas das vezes a minha e a tua bênção ela está pertinho de nós. Mas Deus ele quer também ver a minha e a tua atitude. Para que quando eu e você, né, Deus ele vê que eu e você está merecendo, aí ele vai colocar a bênção na minha e na tua vida. Glória a Deus, Porque muitas das aleluia. vezes a gente quer, a gente dá mais ênfase para as coisas materiais, a gente dá mais ênfase para as coisas, né? Para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, irmão. Mas a palavra de Deus fala para quê? Para que eu e você venha buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Aleluia. e a sua justiça, e as Glória a demais coisas Deus. vai ser acrescentado na minha e na tua vida, irmão. Aleluia. Então que eu e você nessa noite a gente venha buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, irmão. No tempo do Senhor, o Senhor fala que Ele vai cumprir na minha e na tua vida, irmão. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele é dono do ouro e da prata. Mas Deus, Ele só vai fazer algo na minha e na tua vida se eu e você merecer. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor Ele quer saber verdadeiramente onde está o meu e o teu coração. Muitas das vezes a gente coloca Deus de segundo plano. Mas o que o Senhor Ele quer verdadeiramente na minha e na tua vida é que Ele esteja em primeiro plano na minha e na tua vida. Porque quando eu e você colocar Deus em primeiro plano, Deus ele está falando aqui nessa noite que Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus olha lá de cima e vê que eu e você está colocando Ele em primeiro lugar, Ele vai olhar lá de cima e vai falar: meu servo está me colocando em primeiro lugar, então eu vou derramar o de melhor na vida dele. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente coloca Deus só de segundo plano, né? Muitas das vezes, né? A gente começa a passar situações nas nossas vidas e aí a gente vai lembrar de Deus. Mas Deus, ele, irmãos, Ele tem que ser lembrado, né? Não é só quando eu e você está precisando, Ele tem que ser lembrado na vida. Aleluia. É em todo o tempo. É quando está faltando, né? E quando estamos na bonança. Porque também tem pessoas que quando está na bonança, esquece de Deus. E aí quando está passando algo, quando está passando algum processo na família, né? Ou na sua vida financeira, aí se lembra de Deus. Mas Deus, ele já falou nessa noite que Deus ele conhece o coração, irmão. Não tem como eu e você enganar Deus, né? Se Deus ele olhar para mim, para o meu e o teu coração e ver que verdadeiramente Ele está no centro da minha e da tua vida, Deus ele só tem o melhor para mim e para a tua vida, irmãos. Então, nessa noite, irmãos, eu e você venha colocar, né, a oração em prática e você vai ver
o que vai acontecer na minha e na tua vida, irmão. Né? Que eu e você venha guardar esse culto, né? Para que quando chegar a minha e a tua vitória, você venha aqui na frente e contar, olha, naquela noite que Deus falou, para que eu venha colocar a oração em prática, e eu comecei a colocar a oração em prática, e Deus, Ele me deu vitória, irmãos. Porque quando eu e você, né, colocar a oração em prática, assim como Deus fez na vida desses personagens aqui, Deus, Ele quer também fazer na vida da tua vida. Aleluia. Mas Deus também Ele fala para mim e para você, irmãos, que é necessário eu e você fazer a nossa parte. Deus, Ele está falando nessa noite, filho, filha, faz a tua parte, porque eu e você fazendo a nossa parte, Deus, Ele vai fazer a dele. Porque Deus, Ele fala tão somente que eu e você, que a gente só orar e colocar nas mãos do Senhor aquilo que é impossível para mim e para você. Deus, Ele fala, filho, aquilo que é impossível para mim e para você, Deus, Ele fala que para Ele é possível. Aleluia. Né? A palavra de Deus diz, né, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível, né? A palavra de Deus fala ali do sacerdote do Senhor Zacarias e Isabel, né? Aqui para encerrar, a palavra de Deus diz que ele eram servos, né? Zelosos, ele eram servos que eles faziam tudo aquilo que agradava o Senhor, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele enviou um anjo lá para Zacarias, né? E o anjo falou para Zacarias, ó, no tempo do Senhor, o Senhor, Ele vai dar um filho para vocês, né? Mas até que chegue o tempo do Senhor, a palavra de Deus diz que Zacarias ficou mudo. A palavra de Deus diz que Zacarias ficou mudo, sabe por quê? Porque Zacarias, irmão. Mas a palavra de Deus diz que no tempo do Senhor, Deus, Ele deu vitória para Isabel e Zacarias. Aleluia. Qual foi a vitória? Foi o filho deles que eu e você conhece, que é João Batista, né? A palavra de Deus também diz que Sara e Abraão, eles já eram avançados em idade, ou seja, para os olhos humanos, né? Já não tinha mais jeito de Sara gerar, né? A palavra de Deus diz que quando Deus enviou os anjos ali para falar com Abraão e Sara que ia dar um filho para eles, a palavra de Deus diz que Sara, ela riu, né? E aí o anjo falou, por que tu tá rindo, mulher? E aí ela começou a desconversar, não, eu não ri não, sabe por quê? Porque eu creio que ela também já não acreditava, né, pela idade dela. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Porque muitas das vezes, irmão, tem situações que você olha assim e para a tua ótica humana, você fala, não, Senhor, isso é impossível, isso não vai acontecer. E Deus fala que para Ele tudo é possível. Mas tudo é possível para aquele que crê. Então o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite, para que eu e você venha fazer prova com o Senhor, para que eu e você venha fazer a nossa parte e colocar aquilo que é impossível nas mãos do Senhor. E no tempo dele, Ele vai mostrar para mim e para você que Ele pode fazer o impossível na minha e na tua vida. Aleluia! Então que você venha ficar com essas palavras no teu coração, mas o Senhor fala também que eu e você venha praticar, que eu e você venha colocar em prática, e venha orar, e venha clamar, e venha perseverar, que eu e você, nós vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Amém. E você Glória vai vir a Deus aqui na frente e vai contar o testemunho da vitória que Deus, Ele vai fazer na tua vida, amém? Jesus, E assim amém. agradecendo a oportunidade e as palmas dele.